E a maioria das pessoas fala assim, quem é que tem pouco tempo para gravar? Agora sim, agora a gente vai começar a mudar o negócio. Eu falei que eu ia facilitar as coisas para vocês. Quem é que tem pouco tempo para gravar aí, quer se libertar um pouco mais disso? Eu vim trazer algo para vocês que é bem legal para facilitar a tua produção de conteúdo, que é usar a inteligência artificial ao seu favor. Então, isso aqui foi alguns testes do meu clone que fez o vídeo. Vídeos com 1 milhão de visualizações, com 600 mil dentro do YouTube, com 400 mil também no TikTok, Kawaii e outras redes sociais que eu uso, que é a inteligência artificial, e é importante vocês começarem a se atentar para isso, porque não tem como escapar disso. Antes eu estava falando aqui com o Christian, disse, não tem como. Quem ficar de fora vai perder aí uma grande oportunidade. Eu vou pedir para a produção rodar aí para vocês entenderem como que começou a nossa IA, o meu clone, para fazer o clone de vocês e como é que está hoje. Atenção para essa notícia. Aposentados e pensionistas vão receber mais de 1,5 bilhões de reais em atrasados do INSS. Coloca aqui no comentário qual é a sua cidade, qual é a sua região. Cada região precisa saber como consultar o seu atrasado do INSS. Eu vou passar para você o endereço para você fazer essa consulta e saber se você ou alguém da sua família tem direito a esses atrasados. O INSS acaba de confirmar um abono extra para novembro aos beneficiários do INSS. Continue nos acompanhando e deixe nos comentários de qual cidade está nos assistindo. O 13º salário do INSS é um alívio financeiro fundamental para aposentados e pensionistas. Ele foi criado para ajudar a equilibrar as finanças no final do ano, quando as despesas costumam aumentar. Que tem um delayzinho um pouquinho do painel. Imagine se depois desse evento você apenas manda um texto para uma ferramenta revolucionária que não só replica a sua voz e o seu corpo com precisão, mas também atua como seu empregado, gerando vídeos e renda diariamente. Imagine a facilidade de poder passar mais tempo com a sua família ou estudando no conforto de sua casa, sem a necessidade de ficar se deslocando para um estúdio e perder horas preciosas do seu dia. Esse vídeo que você está vendo foi feito 100% com o uso de inteligência artificial. Eu sou um clone do João que está aí no palco. Essa voz é a voz clonada do João e esse texto foi gerado também com o uso de inteligência artificial. Resumindo, eu sou o clone perfeito do João Adolfo. Esse não é o futuro, é o presente onde a tecnologia amplifica o seu potencial. Não fique para trás, esteja próximo de quem vai te ajudar a saber mais sobre isso e tornar você um grande protagonista da sua história, unindo tecnologia à otimização do seu tempo. Chegou a hora do seu negócio crescer ainda mais através do uso da inteligência artificial. Vamos para cima! E aqui é um exemplo aqui do que a gente está fazendo, e óbvio que tem um pouquinho de delay na questão da boca ali e tal, mas ele fica muito mais real do que isso aqui. Então, tem algo poderoso chegando aí que a gente está usando, entendeu? Eu não estou me baseando 100% nisso, mas é algo que, claro, vai ajudar todo mundo, principalmente na produção de conteúdo curto, aí, usando um script e você criando o seu clone, porque isso você cria uma máquina, e aqui as ferramentas que eu usei, né? Eu uso um plugin que é o Glasp, dentro do YouTube. Aí eu coloco o ChatGPT para criar o roteiro, eu uso a ferramenta Eleven Labs para fazer o clone de voz, e aí eu uso a HeyGym, no caso, para mim criar o clone. Essas são as ferramentas que eu uso para criar o conteúdo de clone, que vocês vão poder usar também. E a 10ª chave é o que eu dei um spoiler para vocês hoje. Vocês têm muito grupo de lançamento abandonado, tem muito grupo até de Facebook que as pessoas não dão bola, e-mail, marketing que dá para fazer disparo, dá para colocar no story de vocês, no Instagram, para que vocês consigam puxar a audiência para dentro do canal de vocês também. Grupos do WhatsApp infinitos que dá para fazer, comunidades que estão ali abandonadas, só o disparo ali já vai trazer muita gente para dentro do seu canal ali, vai fazer tração com certeza, isso faz uma diferença muito, muito grande, você fazer essa etapa aí de compartilhamento de conteúdo. E aí, dentro do seu canal, você sabe, né? E é importante eu frisar isso. Nunca venda para o seu cliente, ensine ele a comprar. Não é um canal que serve só para vender, compra isso aqui e arrasta para cá. Quando você gera conteúdo, gera valor, eles vão sentir desejo aí de você realmente ser
desejado por essa audiência. Aqui são as ferramentas que eu uso, né? São o TubBuddy, o VidIQ, o Canva, o OBS Studio, o StreamYard, que para mim é mais simples lá, para fazer live. Hoje, só para vocês terem uma ideia, no StreamYard lá eu uso até com o meu Mac para fazer live, né? Às vezes nem uso câmeras para isso, então mostra muito sobre você fazer o que precisa ser feito, não esperar. O Photoshop para as thumb, o Google Trends, o Captions, o Vid.io e o CapCut. Essas são as ferramentas que eu uso. E aí, eu tenho uma breve história para contar para vocês aqui, porque isso aqui foi algo que marcou muito a minha jornada. Isso aqui é minha esposa, e quando uma mulher fica grávida, toda a família fica feliz. Quem já é pai ou mãe aqui? Levanta a mão. Quando eu fiquei sabendo que a minha esposa estava grávida, há cerca de 8 anos atrás, veio assim como uma notícia maravilhosa, né? Os vovô e as vovó, era algo que já estava sendo muito esperado. Então, a felicidade dominou e reinou a nossa casa, e como eu estava feliz, e como as coisas mudam tão rápido, quando a gente está feliz, porque quando a gente entende o que é felicidade, a felicidade é só um intervalo entre uma tristeza e outra. E quando tudo estava muito bem, a minha vida estava fluindo, os negócios estavam começando a melhorar, a gente descobriu uma doença grave na minha esposa e no nosso filho. E tudo aquilo que a gente estava passando, que era de tão extraordinário e era tão bom na nossa vida, repentinamente mudou. E as coisas, quando mudam muito rápido, te pegam de surpresa. E a minha esposa sempre foi uma pessoa que, se eu falasse para ela assim, vamos caçar minhoca, ela ia junto e já pegava a enxada e estava pronta. E quando aquela notícia veio que o nosso filho provavelmente não falaria, provavelmente não caminharia, não iria à escola, você sente algo no teu coração que mexe contigo como pai, como mãe, se sente perdido, questiona Deus. E foi um momento de maior desafio na minha vida, porque eu tinha que retribuir o que ela tinha feito para mim. E eu convivi com meu pai que, ao longo dos anos, o maior medo que ele tinha era o medo de agulha. E você sabe, quando está na mesma ambiência, aquele medo pega para você. E se tinha uma coisa que eu tinha medo, era o medo de agulha. Era um medo que não dá para explicar. E eu tive que ir no hospital com a minha esposa, com toda aquela situação desafiadora. E todos os dias, durante 30 dias, ela teve que fazer exame de sangue. E eu estava lá do lado dela. Todas as vezes eu estava segurando a mão dela. Só que cada vez que a agulha penetrava na pele dela, uma coisa eu digo, doía muito mais em mim do que nela. Só que era o momento de eu ser forte, era o momento de eu mostrar que eu estava ali e que eu era o homem da vida dela, que qualquer coisa que ela precisasse eu ia estar ali. Foi um momento de dor, de luta, de ressignificar muita coisa que eu já tinha passado, porque eu não podia mostrar que eu estava triste, que eu estava fraco ou que talvez eu ia chorar. E como pai, eu já pensava no futuro, como será o meu filho, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer para mudar. Eu relutava por isso, porque era o sonho da minha vida, que muito possivelmente não iria se concretizar. E pouco tempo depois, o nosso filho nasceu. O nome dele, Brian. E o Brian, quando nasceu, com muitos problemas que nós já sabíamos que ia acontecer, problemas no cérebro, problemas no intestino e vários outros, uma soma de fatores, ele teve que ir direto para a CTI. E para quem já entrou numa CTI neonatal, sabe o quão triste é você ver pais, pessoas chorando, o desafio que é. E eu não podia pegar o meu filho no colo, e aquilo me doía muito, porque todos os dias que eu chegava lá, eu podia só pegar nos dedinhos dele. Só que dia após dia, quando eu chegava lá, ele apertava, parece que com mais força, ele dizendo assim para mim, se ele pudesse falar, ele diria, papai, eu estou resistindo, papai, eu estou aguentando. E eu pedia para Deus que, se fosse para ser, que curasse ele, que livrasse de tudo aquilo, que livrasse nós de um sofrimento tão grande. Foi o 2º dia, o 3º, e no 7º dia, cada vez aquela pilha de aparelhos que ele tinha que usar para sobreviver era maior. E eu sentindo ele dizendo, papai, eu estou sendo forte. Eu estou modelando você. E logo depois disso, depois do 7º dia, o nosso filho partiu. Com muita dor,
mas entendendo o que Deus queria para a nossa vida e mesmo questionando, a gente fica procurando o porquê, o que, o como, mas muitas vezes é o quem te chamou para fazer o que você faz. E quando eu entendi isso e eu consegui ressignificar, eu consegui louvar, eu consegui amar a Deus naquele momento tão desafiador, porque a palavra fala que sobre tudo dai graças. E como é difícil você dar graça quando algo terrível acontece para você ou para sua família, e que eu quero que nunca aconteça para você e profetizar na sua vida que isso nunca vai acontecer nem na tua vida, nem na tua casa, nem na tua jornada, e todos os lugares que você pisar vai ser de glória, de honra, de louvor, de prosperidade e de alegria, porque essa história, ela não é sobre morte. Essa história é sobre vida, porque depois de eu acreditar tanto, 3 anos depois, Deus me deu o Rian, que a minha esposa engravidou, mesmo com tantos problemas, o Rian veio para ser o raio de sol na nossa vida. E algo que era tão inacreditável, de ela ter uma doença tão grave que os médicos falaram assim, ó, ela não pode mais ter filho porque vai acontecer a mesma coisa. E eu não aceitei isso. E eu quero que vocês não aceitem mais o diagnóstico muitas vezes do médico, porque aquele que é o nome acima do todo nome é o Pai. E Ele é quem decide o que vai acontecer na tua vida. E Ele é tão maravilhoso que, pouco tempo depois também, mais uma vez, Deus me honrou com mais uma filha. E trouxe mais luz para a nossa família, para a nossa vida. Essa é a base de todos os dias que eu vivo e tudo que eu faço. É em honra e glória ao Senhor, a minha família, trazer para eles, porque é o que eu estou vivendo hoje. E eu não sei o que você passou, o que você está passando, mas quando você está no deserto e você passa por algo, é para você olhar para trás e dizer assim, eu passei por aquilo e agora o conhecimento que eu tenho é para poder ajudar as outras pessoas, é para poder multiplicar. Porque se você recebe uma semente de Deus, a responsabilidade do fruto ela é sua. A responsabilidade é sua. E eu pude frutificar, e eu pude entender e dizer para vocês que você não é o que te aconteceu. Você é o que você decide se tornar. Você é a imagem e semelhança do Criador em Gênesis 1:26. Você veio para dominar sobre todas as coisas. Muito obrigado. Eu agradeço você.